Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje conversaremos sobre as minhas leituras do mês e também alguns recebidos que chegaram aqui para o canal. Mas antes, alguns avisos paroquiais aí. Se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreva agora e também curta o vídeo agora no início para que você não esqueça depois, hein? Bom, e dito isso, vamos lá para o que interessa. Quais foram os livros que eu li no mês de abril de 2021? E parando para escrever essa lista foi até um pouco confuso, porque no momento que eu comecei lá a escrever abril de 2021, eu vi que os livros que eu li em abril de 2020 ainda estão super frescos na minha mente, como se fosse ontem. Realmente, esse último ano passou voando. Eu acredito que porque a gente ficou a maior parte do nosso tempo em casa, então parece que tudo é tão igual. E aí quando acontece alguma coisa diferente, no sentido de uma leitura, realmente é algo que marca. E tive essa impressão de que os livros me ajudaram bastante a não ficar entediada, a não ficar chateada nesse tempo em casa. Inclusive a produção de conteúdo de vídeos aqui para o YouTube, porque aí eu consigo conversar com vocês sobre as minhas leituras e a gente tem esse sentimento de proximidade. Mas agora vamos lá para a minha listinha. Em primeiro lugar, neste mês de abril, eu li um livro de um autor nacional, mas que eu não conhecia, nem sabia que ele existia, e fiquei muito feliz por esse encontro. Eu estou falando de um livro de contos que se chama Os Caboclos, e é de autoria de Valdomiro Silveira. Eu estou estudando uma autora que é inclusive parente dele, que é Diná Silveira de Queiroz, que também é prima da Raquel de Queiroz, aí uma família cheia de escritores, e fiquei bastante contente em conhecê-lo também. Os Caboclos é um livro repleto de contos que trazem, de certa forma, anedotas que acontecem no dia a dia da vida de pessoas do interior. Então nós vamos ver muito de costumes, de lendas, de palavreado, bem diferente. Então para mim foi um livro muito legal, porque foi de certa forma aí uma viagem no tempo. Não são contos daquele conto estilo Edgar Allan Poe, ou então no estilo de Julio Cortázar, que vai ter um grande nocaute no final, uma grande reviravolta. Não, são contos aí de coisinhas básicas que acontecem no dia a dia. Tem um ou outro conto que tem algo assim mais diferente, digamos assim, algum teor meio fantástico, justamente no sentido de lendas ou de coisas que acontecem em cidade pequena, assim, bem diferentes. Mas enfim, vale a pena ler esse livro, na minha opinião, se você gosta de literatura brasileira, especialmente aquela produzida ali na década de 1920, que é inclusive o lançamento desse livro. Então esse livro foi publicado pela primeira vez em 1920 e uma editora lá do Rio de Janeiro fez uma versão e-book dele. Eles mantiveram as mesmas palavras, o mesmo contexto, não fizeram uma revisão ortográfica no livro, apenas fizeram uma nova edição para que as pessoas pudessem conhecer melhor a obra do Valdomiro, porque estava um pouco esquecida. E também porque 2020 foi aí o centenário do livro, mas conversaremos melhor sobre ele na resenha. E vamos para o livro número 2 na minha lista. Pela primeira vez aí, pelo menos que eu me lembre, eu li então um romance histórico. Estou falando de Ivanhoé, ou Ivanhoe, do Walter Scott, um grande clássico da literatura mundial, que é considerado aí o primeiro romance histórico, inclusive, da história. Este livro eu demorei mais para ler, né, porque o do Valdomiro Silveira tinha em torno de 148 páginas, mas Ivanhoé tinha em torno de 500, então foi uma leitura bem lenta, por dois aspectos. Um é claro pela quantidade de páginas e outro também porque a história, como foi escrita há muito tempo, ela tem uma linguagem, uma dinâmica muito diferente da atualidade. Você se irrita com alguns personagens, você se irrita com alguns diálogos, enfim, coisas que acontecem, né? Mas no geral foi uma leitura aí legal. Gostei de conhecer esses aspectos mais históricos que trazem também uma certa mistura ali de realidade com ficção. E depois eu li o livro Histórias e Sonhos, do Lima Barreto, mais um livro aí nacional. E, gente, que livro legal! Mais uma vez, um livro de contos. Esse, na verdade, é um pouquinho maior que o primeiro, tem em torno de 240 páginas por aí.
muita crítica social, muita ironia. Eu já gostava de Lima Barreto, já havia lido dele O Triste Fim de Policarpo Quaresma e também o conto O Homem que Sabia Javanês, mas depois desse livro aí com vários contos, se eu não me engano 19 ou 20 contos por aí, não sei, mas já tem a resenha aqui no canal, vou deixar ali na descrição para vocês verem mais tarde. Eu simplesmente me apaixonei por Lima Barreto, então agora Lima Barreto tudo pra mim depois desse livro. Inclusive cheguei a apresentar esse livro num seminário. Inclusive, por coincidência ou não, todas as minhas leituras desse mês vieram lá do doutorado, de 2 disciplinas que eu estou fazendo. Então nós estamos tendo que ler bastante aí, cerca de 1 ou 2 livros literários por semana. Então realmente estou focando mais nas leituras do doutorado, mas está sendo super legal conhecer livros que muitos deles eu nem sabia da existência. Então, Os Caboclos, Ivanhoé e Histórias e Sonhos foram todos os livros lá do doutorado. Então, se estamos estudando eles no doutorado, vocês já devem imaginar que eles têm um valor imenso para a literatura. E lembrando sempre que caso vocês desejem comprar algum dos livros que eu mencionar aqui no vídeo, vocês podem e por favor usem o meu link que eu deixo ali na descrição, porque aí o canal recebe uma pequena comissão e vocês não gastam nada a mais por isso. Bom, então esses 3 livros aí que eu mencionei eu li na versão e-book, porque ou eram muito caros ou não chegariam a tempo, enfim. Ou até mesmo só tinha na versão e-book, né? Mas agora o próximo livro que eu li na versão física, que foi o livro Os Noivos, do Alessandro Manzoni, um autor italiano. Então esse é mais um romance histórico, se eu não me engano é o primeiro romance histórico italiano. E esse aqui foi um romance histórico que eu gostei mais, ele tem muito romance dentro da história mesmo. Tem alguns momentos ali que pra quem não é fã de romances chega a ser até enjoativo, meio chato. Mas em geral foi uma leitura legalzinha aí para conhecer alguns aspectos da Itália, também da história deles. E é engraçado que o Dom Pedro aqui do Brasil, ele era leitor do Alessandro e ele chegou a até mesmo traduzir alguns poemas do Alessandro Manzoni. Olha só que interessante, mais uma relação aí histórica entre Brasil e Itália. E nessa tradução que ele fez, ele se encantava tanto que ele queria muito conhecer o Alessandro. E um dia eles se encontraram. E um falou ao outro, enfim, que eram fãs um do outro e tudo mais. Mas eu acho que Alessandro Manzoni não era fã do Dom Pedro, não. Falou só por educação. Por que ele seria fã do Dom Pedro? O que o Dom Pedro escreveu aí? Não era fã, não. Esse aqui, na verdade, gente, o que aconteceu? Ele na versão adaptada. Então não é a história integral, mas tem quase o mesmo número de páginas da história integral. Eu acho que a pessoa que adaptou ele, que foi inclusive a Cecília Casas, ela meio que cortou algumas partes que ela não achava interessante apenas, porque no geral parecia ter quase a mesma história. Por que eu li ele na versão adaptada? Porque eu já estava cansada de ler somente e-books. Eu gosto de ler e-books? Gosto de ler e-books. Mas eu também quero pegar o livro físico. E estava super baratinho. E eu pensei, não, esse eu vou comprar, não vai ter jeito. Tava tipo R$7,90 assim, no sebo. Então aproveitei. Aí depois, mais um livro que eu li na versão física. Ai, como eu achei esse livro fofinho. Sério, vocês não têm ideia. Foi o livro Mademoiselle Cinema, do Benjamin Constant. Mais um autor nacional. Então, meu saldo de leituras foi 3 autores nacionais e 2 autores internacionais. E eu amei os nacionais mais do que eu gostei dos internacionais. Então, ponto para a literatura brasileira. Este é um livro muito crítico, realmente. Tipo, ele chegou até mesmo a ser perseguido e proibido por uma espécie de grupo da moralidade da época. Este livro tem em torno de 160 páginas, um pouquinho mais que isso, mas não muito. É uma leitura muito rápida, sério, acabou o livro que eu nem vi, dá pra você ler em 2, 3 horas, até porque o espaçamento dele é bem grande, então por isso que também a leitura é rápida. Mas no geral a história é muito bonitinha, apesar de ser trágica, né? É trágica, mas é bonitinha. Então vai contar basicamente a vida de uma personagem feminina, que é a Rosalina. Ela faz uma viagem super legal para um lugar, não vou contar porque eu vou contar na resenha melhor, vou fazer uma resenha deste livro. E, enfim, é cheio de aspectos da época da modernidade brasileira, então a gente super conhece e reconhece o Brasil nesse livro, que foi publicado no ano de 1923.
Então eu li nesse mês 5 livros completinhos, também li alguns contos e li também metade, um pouquinho menos que a metade do livro Madame Pommery, do Hilário Tácito. Só que o Madame Pommery, como eu terminei a maior parte dele no mês de maio, eu vou falar dele lá nos livros que eu li no mês de maio, no vídeo do próximo mês, portanto. Bom, uma vez apresentados aí a vocês as minhas leituras do mês de abril, vamos então para os recebidos. Eu recebi 2 livros que vieram lá da editora Autêntica, que é parceira aqui do canal, e tem uma qualidade incrível, e não estou falando isso somente porque ela é parceira aqui do canal, até porque eu já conheci os livros da editora antes, já tinha alguns aqui na minha estante e já era uma editora que eu considerava uma das maiores aqui do país, e agora eu considero mais do que nunca, porque eu estou conhecendo mais sobre ela, né, devido à nossa parceria. Bom, então o primeiro livro que chegou aqui foi o livro Feliz Aniversário, Clarice, que é um livro de contos. Todos os contos são escritos por escritores nacionais e esses contos são inspirados nos contos do livro Laços de Família, da Clarice Lispector. E este livro foi publicado no ano passado como uma forma de homenagem aí ao centenário da Clarice. Eu achei um livro muito especial por 2 aspectos. Um, por homenagear uma grande escritora nacional, porque apesar de ter nascido na Ucrânia, a Clarice é brasileira, né? Ela se radicou aqui no Brasil. E também porque a partir desse livro podemos conhecer aí outros autores nacionais. Eu já comecei a ler esse livro, já li alguns contos, gostei bastante do que eu li, não posso falar ainda do livro completo, mas assim que eu finalizar a minha leitura eu volto aqui para contar o que eu achei. Por enquanto o que eu posso falar é isso, que Clarice é demais, que a intenção é maravilhosa e também é claro que a diagramação é ótima, são aquelas páginas amarelinhas, aquele espaçamento muito bom e além, é claro, de uma capa com uma paleta de cores que eu amo. Marrom, não sei se vocês perceberam, mas é a minha cor preferida. E o segundo livro que chegou aqui, com certeza vai ser um livro que vai passar assim na frente de vários outros livros que eu estava querendo ler, porque sem brincadeira, gente, ele está na fila para ser lido há mais ou menos 10 anos, que é o livro Frankenstein, da Mary Shelley. Então eu estou super ansiosa por essa leitura, vocês não têm noção. Não sei porque eu enrolei tanto para ler esse livro, porque afinal ele tem somente 240 páginas, então dá para ler aí num mês tranquilamente, mas eu tenho algum impedimento assim do universo que eu nunca li esse livro, mas agora que eu ganhei, eu tenho aí que ler, né? Então vamos lá. Mais uma vez, a diagramação dele é muito legal, eu gostei bastante da capa, achei bem criativa, porque se você olha de frente, parece uma pessoa, mas se você olha de lado, parece outra. E é justamente esse jogo aí do duplo que nós vemos lá no livro mesmo, na história de Frankenstein, que na verdade Frankenstein é o cientista, vocês sabiam? O monstro, não sei se tem nome, mas eu sei que o nome Frankenstein é aí do criador e não da criatura. Que interessante, né? Porque não sei por que a gente tem aí no nosso imaginário histórico de que o Frankenstein seria um monstro, mas não é. Então, quebrando aí a expectativa de muita gente. Mas vamos lá para essa leitura, que provavelmente, se não for no próximo mês, vai ser no mês a seguir, porque eu quero muito ler. E essa edição promete aí uma leitura muito agradável, bem estruturada e tudo mais, então eu acho que vai ser incrível. Bom, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do conteúdo, já curtam, se inscrevam se ainda não são inscritos. Ativem as notificações também, que aí sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube avisa vocês. Beijo e até a próxima!